Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de Matemática 12º ano. Hoje a aula é sobre os complexos e é sobre a forma trigonométrica dos complexos. Okay. Bem, como é que nós representamos um complexo, portanto, na forma trigonométrica? Portanto, os professores mais antigos estão habituados ao antigo programa e representam, eu sou dos antigos, representam o complexo na forma trigonométrica como Rho, Cis, Θ. Ok? Um bocado esquisito, mas o Rho não é mais do que o módulo do complexo, o módulo Z, portanto é o tamanho que o complexo tem, não é? E aqui é, pois, o ângulo que ele faz com a parte positiva do eixo do x, a que nós chamamos argumento de Z. É o arg de Z, é o argumento de Z. Portanto, é o ângulo com a parte positiva do eixo do x. Ângulo que o complexo faz, porque o complexo é representado por um vetor, que o complexo faz com o eixo OX, ok? Com a parte positiva do eixo do x. Portanto, se eu tiver um determinado complexo representado por este afixo aqui, o θ não era mais que este ângulo e o Rho não era mais do que o comprimento deste complexo que está aqui assim. Muito bem. Com a mudança de programa apareceu a exponencial complexa, que acaba por ser uma abreviatura também desta situação e que facilita um pouco a nível de cálculos, ok? A nível de cálculos. Então, houve alguém que se lembrou de representar então o complexo na forma trigonométrica, mas de uma maneira diferente, representando por exemplo, Rho é levantada I θ, ok? Representando isto exatamente a mesma coisa que o de cima, só que em vez de escrevermos cis θ é levantada I θ. Livros há e professores há que, em vez de utilizarem o Rho, utilizam, portanto, o Rho do nosso alfabeto, que é o R, ok? E então ficamos com R é levantada I θ, que acaba por ter a tal correspondência, que eu vou deixar aqui um espacinho, com o R cis de θ, ok? E agora vocês dizem, então, mas o que é o cis? O cis, pois, é uma abreviatura, ok? E isto será sempre igual a R cosseno de θ mais I seno de θ. Sendo que, então, nós teremos R cosseno de θ, isto não é mais da coordenada de x do complexo, ok? É a relação que existe entre o complexo na forma trigonométrica e na forma algébrica, vezes R seno de θ I. Ok? Portanto, este era o nosso y I. Ok? Portanto, já vimos teoricamente como é que passamos de um para o outro. Vamos efetuar, portanto, aqui algumas passagens. Portanto, vamos escrever complexos na forma trigonométrica quando nos dão a forma algébrica, e vamos também escrever o contrário, também escrever complexos que nos dão na forma trigonométrica e passá-los para a algébrica. Portanto, esta é a relação. Se nos dão um complexo na forma algébrica, x mais yi, como é que nós passamos o complexo para a forma trigonométrica ou para a exponencial complexa, como quiserem? Bem, primeiro vamos calcular o R ou o Rho, como quiserem, ok? Depende dos livros, dos professores, utilizem o que os vossos professores fizerem, e fazemos não é mais do que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, ok?
Muito bem, e assim apanhamos, portanto, o tal R, ou seja, portanto, assim apanhamos o R, ok? E agora falta saber depois o ângulo, ok? E como é que nós apanhamos o ângulo? Para apanharmos o ângulo, nós temos de perceber em que quadrante está o complexo, e isso sabemos através das coordenadas do x e do y. Portanto, nós, através das coordenadas do x e do y, portanto, nós sabemos o quadrante. Portanto, aqui é x positivo, y positivo, ok? Aqui é x positivo, y negativo. Aqui é x negativo, y positivo, e aqui são ambos negativos. Portanto, eu consigo saber o quadrante em que está o complexo, estando no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, certo? Consoante o valor do x e do y, consoante eles sejam positivos ou negativos. E como é que eu apanho o θ? Portanto, o θ vai resultar, pois, de duas situações. Uma é a conjugação de quê? Da tangente menos 1, ou seja, qual o ângulo cuja tangente é, e não interessa, é o y sobre o x, porque portanto, é o seno sobre o cosseno. Se vocês virem, se eu puser o y sobre o x, os r's cortam e fica o seno sobre o cosseno, e então eu fico, é o módulo do y sobre o x. Portanto, não quero saber, ao fim e ao cabo, se a tangente é positiva ou negativa, porque eu simplesmente consigo apanhar o ângulo, ok? Vou apanhar o ângulo do primeiro quadrante, aqui vai-me dar o ângulo do primeiro quadrante, e depois, como eu vou saber a que quadrante pertence, portanto, e depois ponho que z pertence ao, e depois logo vejo a que quadrante é que ele pertence, e vou escrever o ângulo respectivo do quadrante a que pertence o complexo, sendo, portanto, este complexo, imaginem, se este for um ângulo alfa, se eu quiser o ângulo do segundo quadrante, há de ser o π menos alfa. Se eu quiser um ângulo do terceiro quadrante, será o π mais alfa. Se eu quiser um ângulo deste quadrante, poderá ser menos alfa, ou se quiserem 2π menos alfa, porque é a mesma coisa, e ficamos com um argumento positivo, ok? Muito bem, vamos então fazer exercícios e deixar-nos destas histórias, e vamos aqui então ao exercício 7. Pronto, e o exercício 7, portanto, é um exercício que nos pede para nós representarmos na forma trigonométrica os complexos. Portanto, e o primeiro complexo que a gente vai representar, portanto, é o complexo Z1, que é igual a 1 menos I. Ok? Vamos lá representar. Primeiro, vamos fazer, vou pôr a lápis, fazemos o módulo do Z1, que é o nosso ρ ou o nosso R, como quiserem. Eu nem sei como é que é de representar, vou pôr o R, ok? Aguardem pelo que os professores fizerem. Eu gosto muito de utilizar o ρ, porque é a antiga, não é? Mas pronto, alguns livros têm R, portanto, R vai ser igual, pois, a raiz de 1 ao quadrado. Eu nem quero saber do sinal, porque como vou elevar ao quadrado, aqui era menos 1 ao quadrado, mas é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, é raiz 2. Portanto, eu já sei que este complexo vai ser raiz 2 é I, e agora falta-me saber o ângulo. Então, como é que eu vou saber o ângulo? Portanto, o meu θ vai ser obtido através de tangente menos 1 do y sobre o x. Portanto, interessa-me a parte positiva, só 1 sobre 1, não quero saber, é um módulo, portanto é 1. É a tangente menos 1 de 1, e a tangente menos 1 de 1 é qual é o ângulo cuja tangente é 1. E a tangente é π sobre 4, mas eu não quero um π sobre 4 qualquer, porque este tem o x positivo e o y negativo. Então, se tenho o x positivo e o y negativo, é o do quarto quadrante, quer dizer que θ pertence, pois, ao quarto quadrante. Ok? Portanto, é assim que nós vimos. Então, o ângulo pertence ao quarto quadrante, podia ser π sobre 4, ou, se preferirem, e não gostarem de pôr um argumento negativo, será 2π menos π sobre 4, que reduzido ao denominador dá 8π sobre 4 menos π sobre 4, que é 7π sobre 4. Então, aqui colocaríamos então 7π sobre 4. Ok? Quem não gostar desta forma, tem a forma antiga, que é raiz 2 cis de 7π sobre 4. Ok? É a forma antiga de representar o complexo, e até é útil depois
é através desta que nós depois transformamos na algébrica. Está bem? Muito bem. Z2. O complexo Z2 é igual depois a 1 mais raiz de 3i. Ok? Vamos ver então qual é o módulo do Z2, que eu agora vou pôr só R, não vou estar a pôr todos. R igual a raiz de i é 1 ao quadrado mais o raiz de 3 ao quadrado. E ao fazer isto está a raiz de 1 mais 3, que é igual a raiz de 4, que é 2. Portanto, eu já sei que este complexo há de ser 2. É i, e agora eu sei que está no primeiro quadrante. Portanto, o θ vai ser igual à tangente, portanto, vai obter por duas formas. Vai ser a tangente menos 1 do y sobre o x, portanto, raiz de 3 sobre 1. Portanto, qual o ângulo cuja tangente é raiz de 3. Pronto, e nós tínhamos que fazer aquele quadrozinho que a gente conhece dos ângulos, do seno do alfa, do cosseno do alfa e da tangente de alfa, e aqui vai-nos ser importante as tangentes. Aqui é o π sobre 6, aqui é o π sobre 4, aqui é o π sobre 3. Já ensinei noutro vídeo, portanto, a montar este quadro. 1, 2, 3, não é? 3, 2, 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, raiz em cima, raiz de 1 é 1, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 é 1, e depois a tangente é o seno sobre o cosseno, aqui é 1, aqui é raiz de 3 sobre 2, daqui dá a raiz de 3, que é este que me interessa, e aqui dá 1 sobre raiz de 3, que racionalizado é raiz de 3 sobre 3. Portanto, o tangente menos 1 de raiz de 3, qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3? É o π sobre 3, eu quero o π sobre 3, e agora eu sei que o θ pertence, pois, ao primeiro quadrante, porque o x e o y são ambos positivos. Então é mesmo, portanto, sei que θ é igual a menos π sobre 4. Aqui esqueci-me de pôr θ igual, ok, θ igual, ficou tão aqui não é preciso pôr θ outra vez, aqui repetir, basta pôr θ pertence ao terceiro quadrante, basta pôr assim, ok, e temos aqui, portanto, e se a gente quiser aqui também podemos, para ficar tudo bonitinho, já vamos aqui assim e pomos já. Então, continuando aqui, θ pertence, pois, ao primeiro quadrante, portanto o θ é π sobre 3, então é simples que aqui é i π sobre 3, ok? Muito bem, vamos aqui ver mais um, o Z3, ok? O Z3 é igual a menos raiz de 3 mais i, ok? Então, o complexo é este, o módulo do Z3 é o R, que é igual a raiz, não interessa o sinal, porque é o raiz de 3 ao quadrado, dá sempre positivo, mais aqui o coeficiente é 1, 1 ao quadrado, ou seja, vai dar a raiz de 3 mais 1, que é a raiz de 4, que é igual a 2, portanto eu já sei que o complexo vai ser 2, e agora só falta colocar aqui o ângulo. Então o θ vai ser igual a, e tem a ver com tangente menos 1 do y sobre o x, que é 1 sobre raiz de 3, não me interessa o sinal, é o módulo que interessa. 1 sobre raiz de 3 é raiz de 3 sobre 3, e eu sei que o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3 é o π sobre 6, ok? π sobre 6. Agora resta saber o quadrante. O θ vai pertencer a que quadrante? Este é negativo, portanto o x é negativo, ok? Está aqui o y, x negativo, e o y é positivo, portanto x negativo e y positivo é o segundo quadrante, pertence ao segundo quadrante. Então quer dizer que o θ vai ser obtido, θ vai ser igual, e como é do segundo quadrante eu tenho que fazer o tal π menos alfa, está bem? Π menos alfa, ou seja, há de ser π menos π sobre 6, portanto é o ângulo que corresponde a π sobre 6 e que está no segundo quadrante. Quem não conseguir perceber isto, veja as minhas aulas anteriores da trigonometria, dos pontos fundamentais de trigonometria, e tem lá isto. Portanto é 5π sobre 6, então é i 5π sobre 6, ok? E já tenho aqui mais um complexo na forma trigonométrica, ok? Vamos então agora ao Z4. E agora eu queria muito mesmo que todos os complexos que só têm parte real ou parte imaginária, que os alunos fizessem muito depressa. Ora, o complexo 1
tem tamanho 1, ok? Portanto será 1, I, e agora é pensar no ângulo. Onde é que está o complexo 1? Ok? Qual é o ângulo que faz? Ele está aqui. Qual é o ângulo que faz com a parte positiva 2x? É 0, e 0, ok? Portanto, ia ser este complexo, ou seja, é levantado I vezes 0 dá é levantado a 0, que é 1, e era igual a 1. Estão a ver? Portanto, é este o complexo. Muito bem, não vale a pena estar a fazer. É muito mais fácil fazer assim. Vocês, mas eu queria fazer de outra maneira. Ok, então vamos tentar fazer de outra maneira. Então, eu fazia o módulo do Z4, e o módulo Z4, portanto, era o R, e o R era raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 0 ao quadrado. E então isto estava igual a 1. Agora tinha que ir à procura do quadrante, só que estes complexos que estão em cima dos eixos não têm quadrante. Isto não está entre um quadrante e outro. Então, eu tinha que ir à procura do complexo. Qual é o θ? O ângulo, θ, o argumento, não é? Era a tangente menos 1 do y sobre o x. Ou seja, o y do x é 0. 0 sobre 1. Só que eu não... portanto, a coordenada do y é 0 e a coordenada do x é 1. Era a tangente menos 1 de 0. Só que eu não gosto muito de fazer isto aqui, porque isto depois não resulta quando o complexo está nos quadrantes, ou entre os quadrantes primeiro e segundo, e terceiro e quarto. Portanto, sempre que ele está nos eixos, a resolução é muito rápida. Caso contrário, não recomendo que seja mesmo com a ligação em que o x, portanto, eu sei que é o R vezes o cosseno de θ, ok? E o y é igual ao R seno de θ. E então com isto nós conseguimos fazer o cálculo do θ. Portanto, isto é quando eles estão em cima dos eixos, ok? Quando eles estão em cima dos eixos. Mas, por favor, não façam isto. É um trabalho disparatado. Portanto, o x era 1, o y é 0. E aqui ia ser R seno de θ, e o R é 1, que a gente já calculamos, portanto ficava só seno de θ, e aqui tinha que ser cosseno de θ. Então eu tinha que procurar depois um ângulo cujo cosseno seja 1 e o seno seja 0. Portanto, esse ângulo é de facto o ângulo θ igual a 0. Ok? E por isso é que está assim. Portanto, resulta, mas tinha que ser feito desta forma. Z5. Ok? E o Z5 é, pois, o complexo menos 2i. Menos 2i. Então, isto é muito rápido que a gente faz. Vemos onde é que está o menos 2i. Bom, o menos 2i está aqui. 1, 2, está aqui em baixo. Ou seja, o tamanho dele é 2. Né? Nem é preciso estar a fazer os cálculos. É 2 e agora que ângulo é que ele faz? 3π sobre 2. Ok? 3π sobre 2. Pronto, e é assim que nós representamos então o complexo. Outra forma era chata de fazer, porque é que eu hei de fazer o módulo Z5, eu só vou fazer mais uma vez, que é para vocês verem um complexo no eixo do x e outro em cima do eixo do y, e o módulo do Z5 era a raiz de a parte real era 0 ao quadrado, a parte imaginária é 2 ao quadrado, não me interessa o sinal para nada, portanto isto ia dar raiz de 4, que é igual a 2, portanto eu já sei então quanto é que era o R, portanto o R era o módulo do Z5, e agora eu sabia que o x é R cosseno de θ, e o y é R seno de θ, e então eu vou à procura, então eu sei qual é o x é 0, e é igual a 2 cosseno de θ, e o y é igual a menos 2, que é igual a 2 seno de θ. Ok? Então, eu vou à procura de um ângulo cujo cosseno de θ seja igual a 0, que é 0 sobre 2, e o seno de θ seja igual a menos 1. Ora, o ângulo que tem o cosseno igual a 0 e o seno igual a menos 1 é este aqui em baixo, e eu aqui chegava então à conclusão que o θ era igual ao 3π sobre 2. Ok? Por favor, não façam isto, dá um trabalhão desgraçado, isto não custa nada, é só saber onde ele está. Z6 igual a 4i, e reparem, 4i muito fácil, o 4i vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, está aqui o nosso complexo,
aqui, certo? Então o ângulo é π sobre 2, então o tamanho dele é 4, ok? Porque está sobre o eixo, é fácil ver o tamanho dele, e π sobre 2, ok? Estava feito. E por último, o Z7 é igual a menos 5, Z7 é igual a menos 5, e vamos ver onde é que ele está. Portanto, menos 5, olha, vou utilizar aqui 1, 2, 3, 4, 5, está aqui, alguns era este complexo que aqui está. Portanto, ele tem tamanho 5, e o ângulo que ele faz com a parte positiva do eixo do x é um ângulo π, e π, porque isto faz um ângulo de π, está bem? E pronto. Vamos agora ao exercício 8, em que nós vamos passar os complexos da forma trigonométrica para a forma algébrica. Okay? Portanto, trigonométrica para algébrica. Okay? Vamos começar pelo Z1. Z1 igual a 3x π. Portanto, eu vou fazer de uma forma que eu depois não pretendo que se faça assim. Portanto, isto é depois a abreviatura de 3 cosseno de π mais I seno de π. Ok? Ora, para sabermos o comportamento do seno e cosseno, já fazemos um apontamentozinho. Agora, cosseno de π, portanto, temos de saber que é menos 1, já faço o apontamento, e o seno de π é 0. Então, como tal, isto ficava igual a 3 menos 1, ou seja, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Okay. Como é que eu rapidamente posso ver que de facto dá menos 3? Portanto, faço aqui o desenho e vou ver onde é que está o complexo. Portanto, o complexo tem tamanho 3 e faz um ângulo de π com o eixo do x. Portanto, ele faz um ângulo de π com o eixo do x. Portanto, isto é o ângulo que ele faz. Portanto, ele está na parte negativa do eixo do x. Portanto, e temos aqui 1, 2, 3 de comprimento. Portanto, o complexo ficava aqui. Portanto, aqui era o afixo dele. Portanto, era o complexo menos 3. Ok? Em termos da exponencial complexa, o Z1 era, pois, 3 e π. Okay? Portanto, eu gostava que vocês fizessem isto de forma mais rápida. Simplesmente o tamanho é 3, se faz um ângulo de π, portanto, é menos 3. Portanto, estes complexos que estão em cima dos eixos, a gente tem que rapidamente saber onde é que eles estão. Vamos ao Z2. Portanto, Z2 é igual a 4x0 e 4x0. Pronto, podemos fazer a abreviatura. Portanto, é 4 cosseno de 0 mais I seno de 0. Temos de saber que o cosseno de 0 é 1. Já faço o esquema. E o seno de 0 é, pois, 0 mais I vezes 0. Ou seja, isto está simplesmente igual a 4. Pronto, mas eu queria que vocês soubessem ver. Temos aqui portanto, os eixos, é o diagrama da Argand. Onde é que está o complexo? Tem também 4. E faz 0. O que faz 0 é este. Ou seja, faz parte do eixo ao x. E agora conto 1, 2, 3, 4. Era este complexo aqui assim. Ok? Porque faz um ângulo de 0 com o eixo do x. Portanto, está em cima dele. Da parte positiva, claro. E como é que eu represento? Portanto, Z2 há de ser 4 é I0. Ok? Mas cá está. É levantado a 0 a 1 é o 4. Vamos então representar agora o Z3. E o Z3 é x de π sobre 2. Ou, se preferirem, é I de π sobre 2. E,
portanto isto é a abreviatura de cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Temos de saber que o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Portanto, ele era o complexo, pois. E, portanto, tem também 1, também. Portanto, posso fazer o seguinte. Ok, vai ficar tudo igual. Portanto, ele tinha 1, também 1 vezes, abrir parênteses. Também 1 vezes, abrir parênteses. Ok. E vai, então, dar igual a I. Como é que nós sabemos onde ele está? Portanto, se faz um ângulo de π com o eixo do x, está de estar aqui, portanto é aqui, e tem também 1, portanto é este o complexo, ok? Portanto, isto é o eixo imaginário, isto é o eixo real, portanto tínhamos aqui o nosso complexo, ok? O esquemazinho para nos ajudar a perceber o seno e o cosseno, vou colocar aqui, vamos fazer aqui o círculo trigonométrico, aqui o seno de x, aqui o cosseno de x deste lado, okay. O seno tem que saber que é em pé, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 0, logo é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto. Por sua vez o cosseno é 1 aqui, menos 1 aqui, 0, 0, quer dizer que é positivo no primeiro e quarto quadrante e negativo no segundo e terceiro. Isto, de facto, depois ajuda a construir depois os complexos que estão em cima dos eixos na forma algébrica. O Z4 é raiz 2 x 3π sobre 4. Pronto, acabaram-se os complexos que estavam nos eixos. Raiz 2 x de 3π sobre 4. E aqui não há a mesma hipótese, portanto a gente tem que fazer mesmo. Vamos pôr na exponencial, não é? Portanto, isto é a mesma coisa que ter raiz 2 e depois cada aluno utiliza aquilo que o professor, portanto, pedir. Portanto, posso pedir mais de uma forma, mas eu tenho visto os exames e nos últimos exames eu utilizo muito a exponencial, mas eu tenho que saber passar rapidamente da exponencial para a forma habitual, né? Pronto, então aqui não há hipótese, temos que fazer mesmo raiz 2, abrir parênteses, cosseno de 3π sobre 4 mais I seno de 3π sobre 4. Okay, pronto. E aqui já convém nós sabermos duas coisas, portanto vamos perder aqui um bocadinho de tempo, mas há duas coisas que são muito importantes. É aquele quadro que nós fizemos, que se fez, portanto, há pouco, que fiz, penso eu, na aula anterior também. Portanto, é aquela história do seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Vamos fazer num instantinho isto. Aqui é o π sobre 6, o π sobre 4 e o π sobre 3, e vou pôr a lápis, portanto, os valores também. Portanto, 1, 2, 3, tudo sobre 2, tudo sobre 2, tudo sobre 2, raiz em cima, em baixo é 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2, tudo sobre 2, raiz em cima, e em baixo é o seno sobre o cosseno. Portanto, aqui vai dar o raiz 3 sobre 3, porque dá 1 sobre raiz 3, aqui vai dar 1 e aqui dá o raiz 3. Portanto, isto é fundamental saber quanto é que dá o seno e o cosseno destes ângulos principais. E depois falta o quê? Saber os ângulos principais e os correspondentes ângulos de cada um dos quadrantes. Portanto, eu tenho o primeiro quadrante, tenho o segundo quadrante, tenho o terceiro quadrante e tenho o quarto quadrante, que é o que vai ocupar mais espaço, e eu tenho que saber que este é o meu alfa, este há de ser π menos alfa, este há de ser o π mais alfa, e este há de ser o menos alfa, eu disse que era maior, ou 2π menos alfa. Portanto, são os ângulos correspondentes. Então vamos pôr aqui todos os ângulos principais e os seus correspondentes.
Então vou pôr aqui o π sobre 6, mas vamos procurar já fazer as continhas, está bem? O π sobre 6, π menos π sobre 6 dá 5π sobre 6. Portanto, não chega a π, é um bocadinho mais pequenino. Portanto, π é 6π sobre 6, é 6π sobre 6 menos π sobre 6, 5π sobre 6. Aqui é 6π sobre 6 mais π sobre 6, dá 7π sobre 6. Aqui é o menos π sobre 6. Ou, se eu quiser, 2π é 12π sobre 6. 12π sobre 6 menos π sobre 6 dá 11π sobre 6. Portanto, estes têm que ser os ângulos todos conhecidos por nós. Portanto, quando está sobre 6 e já está reduzido, a fração já está reduzida, vai dar sempre um destes, porque são estes aqui é que nós sabemos quais são os senos, os cossenos e os tangentes, etc. Vamos ao π sobre 4. Portanto, os ângulos conhecidos é o π sobre 4. É o π menos π sobre 4, é 3π sobre 4. Quase que é só, quando é sobre 4, é tirar 1, 3, ou somar 1, 5. Portanto, aqui, repara, quando é sobre 6, tiro 1, somo 1, e obtenho estes dois, é sempre tirando 1 e somando 1. Portanto, aqui é 5π sobre 4. E aqui duplico o 4, é 8π. 8π menos 1, 7π sobre 4. Ou, se quiserem, menos π sobre 4. Por último, π sobre 3. Também é a mesma coisa. 3π sobre 3, tiro 1, 2π sobre 3. Somo 1, 4π sobre 3. Aqui duplico, 6π sobre 3, menos 1, 5π sobre 3. Ou menos π sobre 3. Pronto, isto é muito importante, que é para nós conseguirmos identificar onde é que está o ângulo, para saber se o seno é positivo ou negativo. Então, depois de passar, eu continuo. Portanto, mas isto é tudo muito importante, o que pusemos aqui assim. Portanto, isto são duas coisas diferentes, não é? Isto é uma coisa, isto é outra, mas que vão ser utilizadas em conjunto para conseguirmos resolver este tipo de exercícios. Já está? Ou ainda não? Está bem. Está com sono. Ok, então vamos lá. Portanto, eu faço assim, eu ponho o raiz 2 e não me preocupo com o sinal. Portanto, é o 3π sobre 4, então eu sei que tem a ver com o π sobre 4, está bem? Não me preocupo com o sinal, portanto, não nos vamos preocupar com o sinal. π sobre 4, então vou ao π sobre 4 e sei, olha, o cosseno e o seno são raiz 2 sobre 2, então escrevo raiz 2 sobre 2, mas não ponho o sinal ainda, e vezes raiz de 2 sobre 2. Agora é que eu vou pensar no sinal. E vou ver em que quadrante é que ele está. 3π sobre 4. Pois, o 3π sobre 4 é este. Está no segundo quadrante. Pronto. E agora, como está no segundo quadrante, o seno é positivo. E o cosseno é negativo. Pronto. É assim que eu faço. Faço em duas fases. Primeiro penso no ângulo e só depois é que penso no sinal. Como estou no segundo quadrante, tenho cosseno negativo e seno positivo. Pronto, e agora faço o produto. Raiz 2 vezes raiz 2 dá 2. Portanto, este dá menos 2 sobre 2 mais i 2 sobre 2. Mas 2 sobre 2 é 1. Então pronto, este é menos 1 mais i. E pronto, e já temos o complexo na forma algébrica. Ok? Z5. O Z5 é 2x, olha, volta a estar em cima do eixo. 2x, 3π sobre 2. Quando está em cima do eixo não é preciso nada disto. 2x, 3π sobre 2. Portanto, é só pensar onde ele está. Ok, 3π sobre 2, portanto é pensar onde ele está. Ele vai estar aqui em baixo, por causa do 3π sobre 2, e tem também 2. Portanto, 1, 2, é menos 2i. Ok, menos 2i porque está no eixo imaginário. Então a gente põe logo igual a menos 2i. Menos 2i. Vou pôr só com a exponencial aqui, para nos irmos habituando. 2 é i, 3π sobre 2. Portanto, é menos 2i. É direto, é só saber onde é que está. E o ângulo que faz com este x, de facto, é 3π sobre 2. Cá está. Muito bem. Z6. Z6 é raiz 3 x de 7π sobre 6. Raiz 3 x de 7π sobre 6.
ou na exponencial raiz 3 é I 7π sobre 6, mesma coisa. Portanto, possibilidade de representar das duas maneiras. Pronto, então vamos lá. Este não está sobre o eixo, ficamos raiz 3, abrimos parênteses, ficamos com o cosseno de 7π sobre 6 mais I seno de 7π sobre 6. Pronto, cá está. Não me vou preocupar com os sinais, vou-me preocupar só com o π sobre 6, porque eu sei que este ângulo já está simplificado ao máximo e tem a ver com o π sobre 6. Então vou ver no π sobre 6 qual é o cosseno e o seno. Então no π sobre 6, olha, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então escrevo aqui raiz de 3 sobre 2. E o seno do π sobre 6 é 1/2 vezes 1/2. Agora vou ver os sinais. Vou ver onde é que está o 7π sobre 6. O 7π sobre 6 está no terceiro quadrante. Vou ver aqui, está no terceiro quadrante. Ok? Então isto é só para saber o sinal. Então no terceiro quadrante vou ver primeiro o cosseno. O cosseno é negativo. E no terceiro quadrante o seno também é negativo. Então isto fica assim, menos, menos. Dá para entender como é que eu faço? Sim? Ok. Então vamos fazer agora o produto. Raiz 3 vezes raiz 3 dá 3, menos 3/2. Menos raiz 3 sobre 2 e pronto. E temos já o complexo na forma algébrica. Falta um só. Z7 e o Z7 é 2x de 11π sobre 6. Ou então na exponencial complexa é I 11π sobre 6. Ok, sim senhora. Vamos então decompor isto. O cis é a abreviatura de cosseno mais I seno, cosseno de 11π sobre 6, mais I seno de 11π sobre 6. Já sei que isto está o mais simplificado possível, a fração. Sei que tem a ver com o ângulo de π sobre 6, portanto vou ver ao quadro o π sobre 6. E então preciso primeiro do cosseno. O cosseno é raiz 3 sobre 2, eu ponho raiz 3 sobre 2, ainda não sei o sinal. E o seno é 1/2. Agora vou-me preocupar com o sinal. Vou tentar saber onde é que fica o 11π sobre 6. E o 11π sobre 6 é um ângulo que está no quarto quadrante. E no quarto quadrante, o que é que eu vou ver? O quarto quadrante, o cosseno é positivo, portanto aqui é mais. Portanto, aqui mais. Posso pôr aqui um mais. E o seno no quarto quadrante é negativo. E ponho aqui um menos. Ok, pronto. E já está. Agora é só fazer os cálculos. Vou simplificar. Simplifica, fica raiz 3 menos I. Pronto. E já tenho o complexo também na forma algébrica. Ok? Muito bem. Vamos então fazer agora o exercício 9 e vamos passar o enunciado dele. E o enunciado é: escreva na forma algébrica o complexo, ok, z igual a menos 2 cis de 11π sobre 6. Portanto, eu vou pedir para escrever na forma algébrica e na trigonométrica. Ou seja, isto podia aparecer completamente disfarçado. Imagina tu, menos 2 é I 11π sobre 6. Isto não está na forma trigonométrica nem na exponencial, porque está aqui um sinal negativo. Ok? Não pode ser, porque isto o ρ tem que ser positivo. O que é que isto está a dizer? Isto acaba por ser o simétrico deste complexo. Ele está a pedir o simétrico do complexo. Ok? Depois já explico como é que nós rapidamente apanhamos o simétrico de um complexo. Portanto, um aluno que não saiba e que só tenha aprendido aquilo que nós fizemos até agora, o que ele vai fazer é o seguinte: vai dizer que isto é igual a menos 2, abre parênteses e põe
cosseno de 11π sobre 6, e faz muito bem, não estou a dizer que faz mal, mais e seno de 11π sobre 6, portanto é o que faz. 11π, falta aqui 11π sobre 6. Então, como tem a ver com o π sobre 6 e a ver lá quanto é que é o cosseno e o seno, pronto, vamos ver aqui, portanto π sobre 6, o cosseno é raiz 3 sobre 2, o outro é 1 meio, portanto temos raiz 3 sobre 2, aqui temos 1 meio, e agora vamos ver os sinais. 11π sobre 6, se nós fôssemos ver, estava no quarto quadrante. 11π sobre 6 é no quarto quadrante. Então tem cosseno positivo, seno negativo. Portanto é mais, menos. Mais, menos. Pronto, e agora faço os cálculos. Ok? E dá menos raiz 3. 2 vezes 2 menos dá mais i. Ok? E já estava na forma algébrica. Pronto, agora vou passar para a forma trigonométrica. Okay? Eu vou depois vou fazer com o que sabemos e depois vou dizer como é que rapidamente a gente pode passar para a forma trigonométrica. Ok? Portanto, vamos fazer o módulo de z, que é o ρ, e vai ser raiz de menos raiz de 3 ao quadrado. Não interessa o sinal, portanto, não vale a pena perder tempo com o sinal, porque só nos pode fazer enganar. Portanto, está raiz de 3 mais 1, que é, ok, tem tamanho 2. Então, e agora o θ. O θ, como eu referi, o θ a gente faz tangente menos 1, é do y sobre o x, não interessa o sinal, do y sobre 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 é o raiz de 3 sobre 3, é tangente menos 1 de raiz de 3 sobre 3. E tangente menos 1 de raiz de 3 sobre 3 tem a ver com o ângulo π sobre 6. Mas eu não quero o π sobre 6, porque eu tenho que saber em que quadrante é que está. Ok? Vou ver em que quadrante é que está. Então, vou pensar. Ele tem o x negativo deste lado e o y positivo. Ops, então aqui houve engano. Tangente tal. Não está nada. Enganado nada. Está certíssimo. Portanto, está no segundo quadrante. Portanto, o x é negativo e o y é positivo. Portanto, ele está alguns aqui assim. Portanto, está no segundo quadrante. Portanto, ele pertence ao segundo quadrante. Ok, então, se pertence ao segundo quadrante, quer dizer que o θ há de ser π menos. Ok, porque os ângulos do segundo quadrante a gente faz fazendo π menos o alfa, não é? Portanto, é π menos π sobre 6, o ângulo π menos π sobre 6. Pronto, e π menos π sobre 6 dá 5π sobre 6. Então pronto, está feito, já sei. Então escrever o complexo na forma trigonométrica há de ser 2x de 5π sobre 6. Ou 2e e 5π sobre 6. Só que agora vou-vos dizer como é que rapidamente nós fazemos isto. Tá? Ora, é muito fácil, porque quando o complexo está na forma trigonométrica, nós sabemos o ângulo. E o que é o simétrico de qualquer coisa? Okay. O simétrico de qualquer coisa é trocar o sinal a tudo. Por exemplo, se eu tenho o complexo algures aqui, imaginem, este é o complexo algures aqui, o simétrico é trocar, é este que fica deste lado, este é que é o simétrico. Portanto, se eu tenho aqui o meu z, este será o menos z. Ok? Porque é o simétrico, ele está-se um bocadinho maior do que devia. Reparem, se este complexo que está aqui era o raiz 3, era menos raiz 3 mais i, tal. Este aqui, se este era o menos raiz 3 mais i, por exemplo, este aqui é o simétrico dele, e o simétrico dele é raiz de 3 menos i, troca tudo. Ok? É só trocar o sinal. Então como é que eu
na forma algébrica, na forma trigonométrica, faço ou tiro π, ou, para chegar ao simétrico, ou somo π. Ou tiro π ou somo π. Ok? É o que eu faço. Vou pôr aqui menos π com mais π. É igual. Portanto, faço aquilo que me apetecer para chegar ao simétrico. Então, muito fácil. Z igual a menos 2x de 11π sobre 6. Ele está-me a pedir o simétrico de 2x de 11π sobre 6. Ora, o simétrico, aqui não me dá jeito de somar π porque ficava com mais de uma volta, porque ficava, se eu somasse π, ficava com 17π sobre 6, e é uma volta, já temos voltas a mais, porque 17π sobre 6 já passa 12π sobre 6, 12π sobre 6 já é uma volta, portanto já estava no 17, era 12π sobre 6 mais 5π sobre 6, era aqui. Nós tiramos, desde que não dê negativo, a gente tira, porque a gente prefere lidar com os ângulos positivos. Então, o simétrico há de ser 2x, 11π sobre 6, menos π, é tirar π. Ok? Para ficar, ok? E vai ser igual a 2x e 11π sobre 6, menos 6π sobre 6, que dá 2x de tal 5π sobre 6. Portanto, já sabemos que quando estamos na forma trigonométrica, o simétrico é tirar π ou somar π. Ok? Tanto faz. Ok? Então, se fazia assim, então se eu tivesse somado π, não fazia mal, olha, vamos lá somar π. 2x de 11π sobre 6 mais π. Pronto, o que ia acontecer é que estávamos com voltas a mais, mas depois a gente compensava. Portanto, isto fica 2x de 11π sobre 6 mais 6π sobre 6, que era o 17π sobre 6 que eu estava a falar. Portanto, isto irá igual a 2x de 17π sobre 6. Mas 17π sobre 6 já temos voltas a mais, porque 17π sobre 6, o período do seno e o cosseno é 2π. Então, a gente pode tirar 2π à vontade. 2x, ficamos com 17π sobre 6, menos 2π, porque isto tem voltas a mais. É coitar com este trabalho todo. Portanto, mas pronto, posso fazer. É 17π sobre 6 menos 12π sobre 6. 12π sobre 6. Cá está novamente 2x de 5π sobre 6. Pronto, não esquecer de pôr na forma da exponencial trigonométrica, na exponencial complexa, 2e e 5π sobre 6. Ok? Portanto, não faz mal somar π ou tirar π. Portanto, na forma trigonométrica, vou pôr a vermelho o simétrico para obter o simétrico. Portanto, na forma trigonométrica, vou pôr a vermelho. Vamos lá ver se escreve a caneta. Escreve na forma trigonométrica para obter o simétrico. Some π ou tiro π ao argumento. Tá? Vamos agora, portanto, ao exercício número 10. Portanto, e vamos resolver equações na forma trigonométrica. Então, o A, eu vou pôr das duas formas, na exponencial complexa e na forma trigonométrica antiga. Portanto, imagina que eu tenho ρ cis θ igual a 2x de π sobre 6. De outra forma, o mesmo problema seria ρ e i θ igual a 2 e π sobre 6, ok? Igualzinho. Portanto, como é que eu resolvo isto? É fácil, portanto, é equivalente. Portanto, o ρ será igual a 2,
e o ângulo, que é o θ, vai ser igual a π sobre 6 mais as voltas que eu quiser dar, ok? Porque vou parar sempre no mesmo sítio, mais 2kπ, com o k pertencente a z, ok? Porque, como não se esqueçam que o complexo tem um afixo que está faz um determinado ângulo com o eixo do x, portanto é um vetor, faz um determinado ângulo com o eixo do x, e se eu fizer somar 360 graus, volta ao mesmo sítio. Portanto, uma linha B será ρ x θ igual a 2, ok? Uma das coisas que o aluno acaba por fixar é que x de 0 é 1, ok? Já vos mostro, mas isto em termos de exponencial complexa seria igual a 2, a mesma coisa. Então a minha solução seria 2 é 2x0, ok? Sempre que vocês necessitem. Este é 2 é i0, ok? Porquê? É levantado a 0 é 1. O x0, se vocês virem, é cosseno 0, que é 1, mais i seno 0. I seno 0 é 0, portanto isto vai dar cosseno 0, que é igual a 1, ok? É o mesmo, portanto x0 é 1, o e levantado i vezes 0 é 1, por isso é que se criou a exponencial complexa, porque facilita imenso, portanto, o pensamento, não é? Então ficamos com o ρ é igual a 2 e aqui falta o i, e o θ pode ser igual a 0 mais 2kπ, ou seja, o 0 não está a fazer aqui nada, 2kπ com o k pertencente a z, ou seja, é 0 mais as voltas que eu quiser dar, ou seja, está em cima do eixo OX, ok? É um número real, tem que estar em cima do eixo OX. Vamos então agora aprender a fazer o que agora é o conjugado e o simétrico do conjugado na forma trigonométrica. Portanto, imaginem que eu tenho aqui os complexos, portanto z igual a 2x de π sobre 3, e agora que na forma exponencial é 2i π sobre 3, como é que eu represento, portanto, o z barra, o simétrico. Portanto, o simétrico eu já tinha visto, penso eu, convosco em exercícios anteriores. Portanto, quando eu tenho um complexo qualquer, pronto, e neste caso ele faz π sobre 3 é 60 graus, portanto, alguns, portanto, aqui assim, ok, interessa, e tem tamanho 2 e faz 60 graus, portanto, é este complexo. O simétrico é aquele em que eu troco o sinal de tudo, ok? Então eu tenho que fazer ou tiro π ou some π, portanto, menos z é 2x de π mais π sobre 3, pronto, e depois faria os cálculos, ok? Portanto, neste caso, 4π sobre 3, 2x de 4π sobre 3. O conjugado é aquele em que, portanto, se este for o z, este é menos z, ok? Então, e o conjugado? O conjugado é que só trocamos o sinal ao número imaginário, ok? Portanto, será aquele aqui em baixo, será este aqui assim, é que será depois o conjugado, portanto, o z barra. Ok, então como é que nós fazemos o z barra? Portanto, ele está aqui, é só fazer menos, ok? É só pôr com o sinal negativo, portanto, z barra será simplesmente 2x de menos π sobre 3, e quem não gostar do menos π sobre 3, portanto, faz 2π menos π sobre 3, não é? Ou seja, 2x de 2π menos π sobre 3, ou seja, 2x de 5π sobre 3, 5π sobre 3. Não esquecer de colocar na forma exponencial 2 é i 4π sobre 3, fácil, não é? E este aqui, 2 é i de 5π sobre 3. Ok? Tá. E agora, e o simétrico do conjugado, menos z barra. Portanto, seria este aqui assim. Okay? Portanto, este aqui assim. Ok, há de ser o menos z barra. Como é que eu faço o menos z barra? Ao fim e ao cabo, é fazer π menos ele. Ok?
π menos ele. Ou se quiserem, pego no conjugado e somo π. Ok? Então vamos lá ver, menos d barra acaba por ser o simétrico deste está aqui, e o simétrico é fazer ou somo π ou tiro π. Ok? Portanto, vamos fazer o somar π. Portanto, há de ser 2x. Somar π é este, π menos π sobre 3. Ok? Π menos π sobre 3. Ok? Ou seja, 2x de 2π sobre 3 exponencial 2 é i π sobre 3. 2π sobre 3. Ok? Muito bem. O outro, a linha B. Aqui o complexo x0 é o 1. x0 é o nosso 1. Ok? Afinal ao cabo é 1 é i0. Ok? É o nosso 1. X0 é igual a 1, certo? Isto é igual a 1. Portanto, se eu quiser saber se eu tenho 0, tenho 0 graus. Portanto, este há de ser o complexo, está aqui. Portanto, o menos z vai ser deste lado. Ok? É o menos 1. O que é que eu faço para ficar com o simétrico? Somo π, ou tiro π, neste caso somo π, se isto π mais 0, dá se isto π. Ok? Se isto π vai ser o menos 1. Ou seja, 1 é, posso tirar daqui 1, é i π. Ok? O z barra, o conjugado, era trocar só e o imaginário, ele não tem parte imaginária, portanto é fazer menos ele, menos ele é menos 0, portanto seria x de menos 0, que é x de 0, portanto continuamos a mesma, x de 0 continua igual, portanto é 1 é i0, que é 1, ok? E o menos z barra, portanto é o simétrico do conjugado, ok? O conjugado é o z barra, portanto o simétrico, portanto é fazer π menos ele, ok? Portanto seria x de π menos 0, ou seja, o x de π, ou se quiserem é 1 é i π, ou seja, é menos 1, e pronto, não vou insistir mais neste. Agora vamos aprender a fazer cálculos com os complexos na forma trigonométrica, 12. Okay. E vou primeiro fazer os produtos. Imagine que eu tenho aqui dois complexos, z1 igual a raiz 2 x de π sobre 6 e outro complexo que é o z2 que é igual a raiz 2 x de π sobre 3. Okay? Na exponencial trigonométrica tenho raiz 2 é i, vocês já se habituaram a isto, π sobre 6, e aqui raiz 2 é i π sobre 3. Utilizem tanto a forma que o vosso professor mais utilizar, mas eu gosto muito da forma de cima. Okay? Muito bem, então imaginem que eu vou calcular, na forma trigonométrica nós não podemos somar nem subtrair complexos, ok? Portanto, isso é algo assente, portanto vou fazer aquilo que posso. Então, vou fazer o produto. Como é que eu faço? O z1 vezes o z2. Okay? Vocês vão ver que quando eu utilizo esta forma trigonométrica pura, é mais complicado. Portanto, quando eu faço raiz 2 x de π sobre 6 vezes raiz 2 x de π sobre 3, o que eu tenho que saber é que multiplico os ρ's e somo os θs, ok? Portanto, tenho que fazer raiz 2 vezes raiz 2 e aqui x de, e aqui somo π sobre 6 mais π sobre 3. Portanto, é a forma como nós multiplicamos complexos na forma trigonométrica, ou seja, isto ia dar 2x, ok? E agora vamos reduzir ao denominador. 2π sobre 6, 3π sobre 6, 3π sobre 6 é π sobre 2, igual a 2x de π sobre 2. Isto é o resultado na forma trigonométrica.
Se eu quisesse na forma algébrica, π sobre 2 faz 90 graus, era 2i. Okay? Era o que dava. Com a exponencial trigonométrica, isto é muito porreiro, porque não custa nada, porque eu tenho raiz 2 é i de π sobre 6, então aqui eu quase que não tenho que saber como é que se faz a multiplicação dos complexos na forma trigonométrica, porque como eu sei as propriedades das potências, o que é que eu faço? Multiplico o raiz 2 por raiz 2, que dá 2, e aqui dá-se a minha base e somam-se os expoentes. Portanto, eu fico com π sobre 6 mais π sobre 3 e π sobre 6 mais π sobre 3 e pronto. E depois ia dar exatamente a mesma coisa. Ia dar 2i π sobre 2. Que quem quiser pode pôr que é 2i. Okay? Vamos fazer o quociente. Z1 sobre Z2. Espero que caiba aqui. Ou seja, raiz 2 cis de π sobre 6 sobre raiz 2 cis de π sobre 3. Aqui o quociente faz dos rós, é raiz 2 sobre raiz 2 e subtraem-se os argumentos. Portanto, fica o de cima menos o de baixo, π sobre 6 menos π sobre 3. Okay? Vamos reduzir então ao mesmo denominador, aqui por 2, então fica um 1, cis de, e aqui fica um sinal negativo, porque aqui dá menos 2, dá menos π sobre 6, menos π sobre 6. Ok. Reparem que se eu puser com a exponencial, é um espetáculo. Eu faço raiz 2 é i π sobre 6, raiz 2 é i π sobre 3, e então fica raiz 2 sobre raiz 2, ou seja, corta, ok? Corta, dá-se uma base e subtrai-se os expoentes, este menos este, então fica com π sobre 6 i menos π sobre 3i, ou seja, π sobre 6 menos π sobre 3 i. Aqui. Portanto, ou seja, ficou i menos π sobre 6. E se quiserem, tem aqui menos π sobre 6. Ok? Pronto, ponho aqui assim. Mais o quociente já está. Vamos, pois, à potência. Portanto, Z1, fazer o Z1 ao quadrado. Ok? Portanto, o Z1 ao quadrado é o raiz 2 cis de π sobre 6, todo ele ao quadrado. Ok? Portanto, fazendo desta forma, a operação de fora é esta, sempre que se faz, portanto, obedece sempre. Portanto, reparem, quando eu tenho que fazer multiplicação, eu multiplico os rós, quando tenho que fazer divisão, eu divido os rós, quando eu tenho que fazer quadrado, eu faço os rós ao quadrado. Portanto, a operação é, mas depois a que eu faço aos argumentos é sempre a operação relacionada mais leve, ou seja, o produto eu transformo cá dentro nos argumentos, é na soma, aqui o quociente eu transformo na diferença. Estão a ver, é uma operação mais simples. A potência transformo depois cá dentro, portanto aqui fica ao quadrado, ok, mas aqui soma, fica cis de π sobre 6 mais π sobre 6, porque é como se fosse o produto. Portanto, aqui dentro fica 2π sobre 6, ok? Passa para dentro a multiplicar, então fica 2 cis de π sobre 3, ok? A exponencial trigonométrica, penso também ser 2 é i π sobre 6, ok? É muito fixe, reparem, raiz 2 ao quadrado é 2, e agora a potência de potência fica i multiplica 2π sobre 6, ou seja, i π sobre 3. Ok, vamos pôr a Z2 à quinta. E ficamos com raiz 2 cis de π sobre 3 à quinta. Ok, ficamos então com raiz 2 à quinta cis de 5π sobre 3. Este passa a multiplicar. Ok, raiz 2 à quinta
é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, quer dizer que cada 2 iguais passa um para fora, ou seja, ficou um 4, ficou um 2 vezes 2 raiz 2, fica 4 raiz 2, cis de 5π sobre 3. Claro que a forma exponencial é muito porreira nisto, porque eu faço raiz 2 é iπ sobre 3 à quinta e fico raiz 2 à quinta, sem dúvida, ok, certo? E aqui potência de potência fica multiplicar por 5, estão a ver? É i 5π sobre 3, ok, pronto, e vai dar no final 4 raiz 2 cis, não é cis, é de i 5π sobre 3. Ok, vamos à raiz quadrada, raiz de Z1, então, temos que fazer raiz quadrada de raiz 2 cis de π sobre 6, raiz 2 cis de π sobre 6, ok, π sobre 6. Pronto, aqui raízes quadradas são duas, portanto eu tenho aqui duas formas de fazer, portanto eu costumo dizer que este é o complexo pai e vai ter vários filhos, que é uma forma de nós percebermos que raiz quadrada vai ter duas, portanto isto vai dar origem a dois complexos, ok? Portanto vamos ter duas soluções, ok? Como se fosse um Z11 e um Z12. Ok? Então, aqui vai ser raiz de raiz 2, portanto aqui é igual, raiz de raiz 2, portanto o que se passa fora não tem nada a enganar, raiz de raiz 2, ok? E agora este cis é π sobre 6, ok? E agora, em vez de ser raiz quadrada, portanto aqui, portanto divide por 2, ok? Ok, e vocês pensam daqui para aqui, eu só tenho que fazer 2π sobre o índice da raiz, como é raiz quadrada, é sobre 2, ok? Portanto, some π, ou seja, há de ser aquele de cima mais π, ou seja, cis de π sobre 6 sobre 2, mais o π, okay? A distância entre eles é 2π a dividir pelo índice da raiz, portanto a solução era Z11 dá raiz quarta de 2 cis de π sobre 12 e a outra solução é o Z12 igual, portanto quais são as raízes quadradas de Z1 é este e este, ok? Raiz quarta de 2 cis π sobre 12 é 12, é 13π sobre 12, 13π sobre 12, 13π sobre 12. Vocês agora pediam para fazer a verificação, só vou fazer mais este. Verificação, mas estejam descansados que voltamos a isto. Verificação. Se calhar o vídeo, como é contínuo, não vão, quer dizer, vão se aperceber do corte. Vou pôr o Z1 ao quadrado, ou seja, vou fazer e tenho que obter o pai. Estes são os filhos ao quadrado dão o pai, ok? O Z1 ao quadrado, assim como o Z12 ao quadrado, tem que dar o Z1, só um pai. É o pai e os filhos, ok? Então lá ver. Raiz quarta de 2, cis de π sobre 12 ao quadrado, ok? Raiz quarta de 2 ao quadrado e aqui cis de duplica-se 2π sobre 12, ou seja, dá raiz quadrada de 2, porque isto é levantado a 2 quartos, fica levantado a 1 meio, portanto fica raiz 2 cis de π sobre 6, é verdade, já obtive o complexo pai, que é o Z1 igual a Z1. Vou fazer o mesmo neste, o Z12, para quem não acredita, e vou fazer então raiz quarta 2 cis de 13π sobre 12 ao quadrado, aqui raiz quarta 2 ao quadrado e aqui cis de, vai duplicar, vou dar 26π sobre 12, 26π sobre 12, ok? Ou seja, dá raiz 2. Reparem,
tem a mais 24, ok? Isto é a mesma coisa que ter 24π sobre 12, que é uma volta, mais 2π sobre 12. Ok, vamos lá simplificar. Raiz 2x de uma volta a mais, 2π sobre 12 é π sobre 6. E está feito, ok? Portanto, esta para mim é a forma mais rápida de fazer a radiciação, é com a história do pai e dos filhos. Okay? Algo que é importante aqui chamar a atenção é que as raízes de índice n de um complexo dividem em n partes uma circunferência. Como tal, se nós estamos a calcular, portanto, as raízes quadradas de um determinado complexo, isto significa que eles vão dividir em duas partes uma circunferência. Portanto, eu vou traçar aqui a circunferência, pelo menos estou a tentar, e o filho, ok, o primeiro filho tem um ângulo pequeno, π sobre 12, portanto qualquer coisa assim do género, ok. Este é o nosso Z11. O módulo deste complexo, ou seja, o seu comprimento, é raiz quarta 2. E o outro complexo fica, pois, mais π. Estão a ver aqui? 2π sobre 2 mais π, ou seja, fica exatamente 180 graus depois, ou seja, π depois, em termos de distância angular, e será o Z12. Ok? Vamos agora fazer a raiz quarta do outro complexo, está bem? Ok? Então, vamos fazer a raiz quarta do Z2. Ok, peço desculpa. Esta folha não aqui. E vamos fazer então a raiz quarta do complexo Z2. Ok? E é a raiz quarta de raiz 2 cis de π sobre 3. Ok. Ora, então vamos lá ver o que é que nós vamos obter. Vamos obter, pois, 4 complexos, porque são raiz quarta, vai dividir a circunferência a 4 partes. Raiz quarta, portanto, vamos pôr o Z21. Z21 é igual a raiz quarta de raiz 2, ou seja, raiz oitava de 2. Cis de, o primeiro complexo é o π sobre 3 sobre n, portanto a operação que se faz no argumento é uma operação mais leve do que se faz fora. Fora faz-se a raiz quarta, dentro divide por 4, portanto fica π sobre 3 sobre 4, e ficamos depois com a raiz oitava de 2 cis de π sobre 12. Agora, como é a raiz quarta, vai dividir a circunferência em 4 partes iguais, então a distância angular é 2π sobre 4, que convém pôr com o denominador 12, portanto multiplicando por 3, 6π sobre 12, e então é muito fácil de obter os outros filhos, não é? Este é o pai, é o Z2, os filhos, basta somar, todos eles têm o mesmo comprimento, todos eles têm o mesmo módulo, basta somar 6π sobre 12, vai somando 6π sobre 12, raiz 2, oitava 2, cis de 7π sobre 12, portanto é o próximo. O Z23 há de ser o raiz oitava 2, cis de 7 e 6, 13π sobre 12. Ok, já viram? É só somar 6π sobre 12 e só falta um, é o Z24, também é raiz oitava 2, cis de 19π sobre 12. Muito bem. Vamos, pois, representar isto na circunferência para mostrar que isto divide de facto em 4 partes iguais. Temos o π sobre 12, portanto o ângulo que é 0, π sobre 12 aqui, isto é a raiz oitava 2,
Ok, isto é o Z21, este já é o Z23, porque isto, se repararem, isto é π sobre 2, é 90 graus, é isso, mano, 90 graus. A outra, portanto, há de ficar qualquer coisa assim no género, fazer 90 graus. É o Z22 e aqui o Z24. Ok, portanto temos aqui então os 4 complexos, a divisão da circunferência, pois, em 4 partes iguais, todos eles têm raiz oitava 2 de módulo e a distância angular entre eles é, pois, 90 graus, é π sobre 2. Bem, chegamos aqui e vamos fazer um resumo das operações que se fazem com os números complexos na forma trigonométrica. Assim, se eu quiser multiplicar dois complexos na forma trigonométrica, ok, ρ1 cis θ1 mais ρ2 cis θ2, ok, portanto o que eu tenho que fazer é ρ vezes, pus aqui mais, mas é vezes, é o produto que eu quero, e então a operação de fora é exatamente a operação que é feita entre os complexos, é ρ1 vezes ρ2, e a operação dentro é um bocadinho mais leve, portanto em vez de ser multiplicação é uma soma, θ1 mais θ2. Ok, claro que se for com a exponencial trigonométrica, aqui é E I θ1, aqui é E I θ2, e será mais fácil aqui de decorar, porque é ρ1 vezes ρ2 e depois dá-se a minha base e somam-se os expoentes, portanto os argumentos somam-se. Se por acaso for uma divisão, 1 sobre Z2, tenho ρ1 cis θ1 sobre ρ2 cis θ2, a operação de fora é o quociente, mas a operação de dentro é mais leve, em vez de ser o quociente, a divisão é a subtração, θ1 menos θ2. Se por acaso a operação for uma potência, o Z levantado em N, ρ cis θ, depois levantado em N, a operação de fora é a potência, ρ levantado em N, mas dentro é mais leve e passa a ser multiplicação, N θ. Ok? A radiciação, pois, a radiciação é aquela história do pai e dos filhos, raiz de N, Z, isto é como se fosse o pai, Z grande, e raiz de N, o nosso pai é o ρ cis θ, ou, se quiser na exponencial trigonométrica, posso pôr aqui em baixo, ρ é I θ, raiz indiciana, ok, e o resultado é fora é o mesmo, raiz de indiciano ρ, raiz de indiciano ρ, cis, e aqui em vez de ser cis é I, ok, e agora o que nós temos que fazer é θ sobre N mais 2kπ sobre N, porque é 2π sobre N, dividir a circunferência em N partes, portanto fica assim, 2kπ sobre N, aqui também seria pôr sobre N, θ mais 2kπ, e tínhamos que substituir o k por 0, 1, 2, k igual a 0 obtemos um complexo, k igual a 1 o segundo, o terceiro, até ao n-1. E vocês dizem até ao n-1, sim, por exemplo, se fosse raiz cúbica, basta ir até ao 2, porque já tenho o 0, o 1 e o 2. Ok? Não sei porque eu pus este parênteses aqui a mais. Mas pronto, em termos de operações envolvendo a forma trigonométrica, portanto estas são pois as operações utilizadas. A seguir iremos ver que a soma, que é o Z1 mais Z2, assim como o Z1 menos Z2, isto só podemos fazer na forma algébrica. Forma algébrica.
vamos então agora proceder à soma dos complexos, estando eles na forma trigonométrica. Portanto, vamos fazer tipo o Z1 mais o Z2. Como é que eu posso fazer isto? Portanto, Z1 mais Z2 há de ser raiz 2 x de raiz 2x de quanto que era este aqui? É π sobre 6, está difícil, mais depois o outro complexo que é raiz 2 x de π sobre 3. Portanto, ok, o que é que nós sabemos? É que não podemos fazer a soma dos complexos na forma trigonométrica. Então, como tal, temos que passá-los primeiro para a forma algébrica. Então, vamos lá fazê-los. Portanto, isto há de ser raiz 2, cosseno de π sobre 6, mais i seno de π sobre 6, mais raiz 2, cosseno de π sobre 3, mais i seno de π sobre 3, igual a, temos de saber, através daquele quadro, não é? Temos de saber quanto é que é o cosseno de π sobre 6, ele é raiz de 3 sobre 2, mais i aqui é 1 meio, mais raiz 2, o cosseno de π sobre 3 é 1 meio, mais i seno, portanto é raiz de 3 sobre 2i, ok? Vamos pôr aqui o i ao contrário, 1 meio de i, 1 meio de i, ok? Vamos fazer então o produto, raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i, mais raiz sobre 2 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2i. Vamos ordenar, porque isto ainda não está na forma algébrica. Portanto, ficamos com vamos pôr por ordem, raiz de 2 mais raiz de 6i, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 2 mais raiz de 6, tudo sobre 2 e com i. Ok? Mas eu quero isto na forma trigonométrica. Então, para já, vamos calcular o módulo do Z1 mais Z2. Este é o mais chato de fazer, porque eu tenho que fazer raiz destas duas coordenadas ao quadrado. Raiz 2 leva tempo a passar isto. 6 sobre 2 ao quadrado, mais raiz 2 mais raiz de 6 sobre 2 ao quadrado. Ok. Como são iguais, isto é uma coisa que duplicar isto. Quem quiser faz individualmente, quem não quiser duplica duas vezes. Ok, porque é o dobro. Ok. Sobre 4. E agora temos raiz 2 ao quadrado é 2, mais o dobro do primeiro pelo segundo é 2 raiz 12, mais raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6. Okay. O 2 corta de 4, fica aqui 2. Ok, vamos fazer aqui é igual a portanto ficamos com raiz de 6 e 2, 8. Isto é sobre 2, mais o raiz de 12 é 4 vezes 3, ok? É a raiz de 4 vezes 3, 4 vezes 3, okay? E raiz de 4 é 2, fica 2 raiz de 3. Ou seja, já temos aqui o módulo do complexo, 8 dividido por 2 dá 4, mais raiz de 3, ou seja, este fica o nosso módulo do complexo. O argumento θ, o mais fácil é onde ele fica. Se repararem, tanto a abscissa como a ordenada são positivas, portanto o θ pertence ao primeiro quadrante e a tangente menos 1 do y sobre x, como o y é igual ao x e a tangente menos 1 de 1, π sobre 4, está feito. Okay? O ângulo é mesmo π sobre 4, portanto a soma Z1 mais Z2 na forma trigonométrica dá raiz quarta, raiz quadrada de 4 mais
raiz 3, x ou e, como quiserem, π sobre 4, ou é i π sobre 4, como quiserem. Ok? E temos então aqui o resultado da soma na forma trigonométrica. Vamos fazer agora o Z1 menos o Z2. Z1 menos Z2. Ou seja, vamos aqui então aos complexos. Vai ser agora raiz 2x de π sobre 6 menos raiz 2x de π sobre 6 menos raiz 2x de π sobre 3, penso eu. Raiz 2x de π sobre 6 menos raiz 2x de π sobre 3, exatamente. Portanto, há de ser, o resultado há de ser exatamente igual a este aqui, só que aqui menos, 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 menos. Ou seja, será raiz de 6 sobre raiz de 2 igual a raiz de 6 sobre raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 2. Raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i menos, agora os dois com sinal negativo, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 6 sobre 2i. Ok, pelo menos é o que aparenta. Ok, é isso. Raiz de 6 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 6 sobre 2. Ok. Ok, vamos ordenar então e pôr a parte real. Vamos pôr então, fiquei raiz de 6 menos raiz de 2, agora ponho esta ordem, sobre 2 mais. Ok. E fica raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 2i. Vamos então calcular o módulo do Z1 menos Z2. Desculpem. E vai ser a raiz quadrada deles ao quadrado. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Aqui já não são iguais. Mais raiz de 2 menos raiz de 6 são assimétricos. Portanto, vai dar igual também. Ok. Tiramos o i. Aqui, em vez de fazer o dobro, vou fazer mesmo o cálculo, vocês verem. Portanto, aqui há de ser 6 menos 2 raiz de 12 mais 2 mais, é tudo sobre 4. Ok, porque isto fica sobre 4 sobre 4, e aqui fica 2 menos 2 raiz de 12 mais 6, como veem era duplicar, são exatamente iguais, okay, com a raiz. Portanto, 6, 7, 8, 8 e 8, 16, menos 4 raiz de 12, menos 4 raiz de 12, raiz de 12 é 4 vezes 3, portanto 4 vezes 2 vezes raiz de 3, ok, sobre 4. Vamos simplificar então, 16 sobre 4 é 4, 4 sobre 4, 1, portanto menos 2 raiz de 3, assim, isto é a raiz. E agora vamos ao argumento θ. O argumento θ, não, o argumento z, que é igual a θ. Desculpem lá se eu há bocado pus argumento θ. Argumento z, que é igual a θ. Aqui acontece, desculpem. Isto já é a segunda vez que eu estou a fazer um desabafo. É a segunda vez que eu estou a fazer este vídeo, porque o anterior deu um erro e então estou a fazer novamente. Infelizmente. Mas o que interessa, o principal, é que vocês percebam. Portanto, vamos ver então o quadrante. O x é positivo. Ok, isto é positivo, porque o raiz de 6 é maior que o raiz de 2.
mas o raiz 2 é menor que raiz 6, portanto temos este positivo, o x é positivo e o y é negativo. Portanto, em que quadrante é que está? X positivo, y negativo, quarto quadrante. Quer dizer que o θ pertence ao quarto quadrante. Ok? Agora o tangente menos 1 do y sobre o x, não interessa se é negativo, se é positivo, mas como veem eles são simétricos. Raiz 6 menos raiz 2 menos raiz 6, eles são simétricos. Ok, quando eu faço 1 sobre 11, fica tangente menos 1 de 1. Ou seja, isto há de ser o π sobre 4, mas o π sobre 4 do quarto quadrante há de ser θ igual a menos π sobre 4. Ok? E se eu considero estes ângulos aqui assim, daqui a aqui, isto pelo menos chamava-se argumento principal entre 0 e π e entre 0 e menos π, ou seja, quando o θ pertencia a 0 fechado de menos π, vou fazer assim, tipo a seta ir daqui, portanto, o ângulo é para aqui neste sentido, ok? De menos π, ok, até π, menos π, exemplo aqui fechado, até π aberto, se o menos π já entra, já não é preciso entrar este, portanto fecho aqui ou ali. Aqui normalmente aqui designava-se por argumento principal. Então, se me pedissem o argumento principal, eu punha que o θ era menos π sobre 4. Mas podem pedir o argumento positivo mínimo. E o argumento positivo mínimo já é o ângulo que vai daqui até aqui, ok? Ou seja, de 0 a 2π. Ou seja, 0 fechado, por exemplo, 2π aberto, porque se já entra ali o 0 já não é preciso o 2π. E aqui chamava-se argumento positivo mínimo. Ok, com o argumento positivo mínimo, o θ aqui era igual a 2π menos π sobre 4. Ora, 2π menos π sobre 4 é reduzir ao mesmo denominador, portanto isto fica 8 menos 1, 7π sobre 4. Então, já temos aqui o Z1 menos Z2. Eu vou pôr o argumento positivo mínimo é igual a raiz quarta, o módulo, menos 2 raiz 3, x de 7π sobre 4. Okay. Portanto, para grande conclusão, se me aparecer tipo Z1 mais Z2, Z1 menos Z2, eu só posso fazer estes na forma algébrica. Portanto, se me pedirem na forma trigonométrica, eu tenho que passar para a forma algébrica. Se me pedirem o resultado na forma trigonométrica, tenho que passar trigonométrica para a algébrica, faço os cálculos e passo outra vez para a trigonométrica, como eu fiz. Portanto, trigonométrica, algébrica, trigonométrica é o esquema que eu tenho que fazer, certo? Quando me pedirem para fazer Z1 vezes Z2, Z1 sobre Z2 ou Z1 levantado a N, mais fácil na forma trigonométrica. Mas posso fazer das duas maneiras, trigonométrica. Contudo, a potenciação a partir ao cubo, esqueçam. Cubo, quarta, isto nada como na forma trigonométrica. Quando eu tiver a radiciação, a raiz de índice n de z, o tal pai e os filhos, ok, aqui só posso fazer na forma trigonométrica. Ou seja, se me derem na algébrica, tenho que passar para a trigonométrica e depois, se por acaso eles pedirem para dar na forma algébrica, eu poderei passar para a algébrica, mas isso é no caso deles pedirem. É como aqui, a soma, eu só posso fazer na forma algébrica e só se eles me pedirem é que eu passo novamente para a trigonométrica. Ok? Portanto, soma e subtração, forma algébrica, radiciação, forma trigonométrica, desculpem, produto, quociente,
potenciação, aconselho fazer na forma trigonométrica, mas isto depende dos exercícios. Agradeço a vossa atenção. O meu nome é Jorge Santos. Vemo-nos numa próxima aula ou num próximo vídeo.